Sou Maurício Moinhos, arquiteto urbanista, formado em 1981 na UFBA. Trabalho em Vitória da Conquista, região sudoeste. Tenho uma empresa, a Engenhar, que é uma consultora, e a gente não somente fazemos projetos arquitetônicos, mas também nós construímos os nossos projetos e outros projetos também. Eu tenho especialização em arquitetura hospitalar. Hoje em dia nós representamos também uma tecnologia nova, né, que a gente buscou uma nova tecnologia de construção, que é a construção do concreto PVC. A gente tem difundido essa técnica aqui na nossa região. E talvez eu sou um dos mais velhos aqui, né, de Conquista, atuando como profissional autônomo. E no começo realmente era muito difícil, porque as pessoas não sabiam o que a gente trabalhava. Segundo, ainda existe, né, uma concorrência desleal com outras profissões que acabam entrando na nossa profissão de forma errada. Isso aí o conselho tem que estar lutando para poder acabar com isso. O exercício legal da profissão, o acobertamento é uma realidade e que tira bastante, né, do profissional esse mercado, principalmente do jovem profissional, tá? Eu acho que o jovem hoje em dia é o que quando entra no mercado, ele sofre diretamente com essa concorrência desleal, tá? Do acobertador e do exercício legal da profissão aqui na nossa região. É uma coisa que eu acho que tem que ser combatida e vai depender de todos nós para podermos combater esse tipo de problema que existe na nossa região. Olha, não só Vitória da Conquista, mas em toda a cidade. E aqui também não deixa de ser diferente. Diferente de outras profissões, como a medicina existe uma residência, né, em que a pessoa pode se especializar e ganhar mais conhecimento numa área específica. Eu acho que para um arquiteto que ele sai da universidade, seja lá qual for a universidade dali ela não consegue, até pelo tamanho e a grandiosidade da nossa profissão, você ter condições de estar projetando principalmente coisas mais complexas, né? Então, eu acho que o ideal do arquiteto, primeiro, era ele se associar e começar a trabalhar com outros arquitetos, inclusive com um escritório de arquitetura, que daria uma noção melhor de mercado, do dia a dia do projeto, né? Então, acho que é muito melhor se ele tivesse de fazer primeiro, certo, uma residência, né? Que alguns países, como os Estados Unidos, exigem 2 anos, né? Que ele tem que trabalhar em um escritório de arquitetura para depois ele começar a projetar, depois fazer uma prova. O Conselho de Arquitetura, ele já busca hoje em dia incentivar isso, né? Principalmente a Universidade Federal da Bahia já tem a primeira residência, né, em assistência técnica dentro da arquitetura, residência de 2 anos. Outras universidades a gente tem visto que estão partindo para isso, universidades federais estão partindo para isso também, dessa ideia, para que as pessoas começem a ter, os novos arquitetos, os arquitetos recém-formados, começam a ter um contato com o seu cliente da base, né? Até mais difícil, né? Que aquele cliente da ciência técnica é o cliente que não tem condições de estar contratando um arquiteto. Então ele teria certa assistência técnica, que vai ter um arquiteto, fazer o projeto, para executar a sua obra, vai ter toda uma assistência da prefeitura de legalizar seu lote, financiamentos que existem, né, do Caixa Econômica, Banco Brasil, que estaria ali dando apoio para ele poder executar aquilo dali com juros muito mais baixos, e resolveríamos vários problemas que existem dessa construção ilegal nas nossas cidades, que constrói ilegalmente, de forma errada, e que causam vários transtornos, né? Não só para quem está morando, mas todo um bairro e depois até toda a cidade. Ela cresce de forma desordenada. E se estiver ali o arquiteto, que é o responsável de estar pensando na cidade, de estar pensando no espaço individual de cada um, ele ordenando tudo isso aí e dando para essa população uma noção de como fazer barato, mas fazer correto, isso seria o ideal para a gente, né? Aí nós poderíamos estar com nossas cidades bem melhores do que elas estão hoje em dia. Então, esse é um passo, por exemplo, que o CAL já está lançando essa campanha, tá? Vai fomentar, ter o dinheiro para isso aí, eles vão vir pesado em cima disso aí da ciência técnica, e aí espero que as prefeituras venham estar realmente participando disso. Vale salientar que
dos quase 150 e poucos municípios da Bahia, só 90 possuem arquitetos. 90% dos arquitetos estão na capital. Então há carência em todo o estado de arquitetura e de arquitetos, novos arquitetos. Então acho que o grande caminho dos recém-formados é esse nicho aí que está aberto e outras pessoas, outros profissionais e não profissionais estão tomando conta. Tá? Porque muitas vezes eu acho que o arquiteto gosta mais de praia do que de interior. Bem, comparando os 30 anos que eu tenho, 31 anos de formado que eu tenho, né, o arquiteto começou a ficar mais visível, as pessoas começaram a conhecer mais o que é o trabalho do arquiteto e o arquiteto começou também, ao longo desse tempo, não trabalhar somente nas classes mais altas, né? Mas ele tem buscado também preencher alguns outros nichos que tinha da população, que muitas vezes era outros profissionais, né, estavam atuando, e nessa área que era do arquiteto, nessa área de sombreamento, e que o arquiteto ficava um pouquinho fora, até pelo número de arquitetos era bem pouco, o número de escolas de arquitetura eram pouquíssimas. Na minha época, aqui na Bahia, acho que tinham 3 escolas de arquitetura. Hoje deve ter umas 80 escolas de arquitetura, pelo menos, na Bahia, somente na Bahia. Então, o trabalho do arquiteto realmente, hoje em dia, é bastante conhecido, certo? Não em todas as classes, né? E precisa atingir outras classes sociais também, que hoje em dia não empregam o trabalho do arquiteto. Se eu não me engano, a última pesquisa no CAL, somente 7% das obras que são feitas, executadas no Brasil, têm a contratação de um arquiteto. E entre arquitetos e engenheiros, somente, se eu não me engano, 14% das obras são contratados engenheiros ou arquitetos. Isso mostra que nós temos ainda um público muito grande, uma clientela muito grande para a gente conquistar. Tá? Mas em relação a 30 anos atrás, com certeza nós temos hoje um panorama bem diferenciado, principalmente para a classe média, a classe alta, que antigamente, posso falar, quando eu cheguei aqui em Vitória da Conquista, devia ter uns 8 arquitetos e muita gente, profissionais liberais, médico, me ligava e perguntava o que o arquiteto fazia. Se pintava a casa, botava janela, escolhia o piso, não sabia realmente do trabalho do arquiteto, o que ele fazia. Não era por falta de cultura, né? Ele tinha acesso à informação, mas realmente não sabia o que a gente fazia. A divulgação de um arquiteto, ela não pode ser feita de forma, eu acredito, de você pegar um projeto e sair jogando na mídia, e é uma coisa, como eu falei, uma coisa plástica. A pessoa não vai sentir o que é o seu projeto se ele não for vivenciar ele. Tá? Então eu posso fazer projetos maravilhosos aqui, se ele não for executado, eu quero ver. Vai ver como. Então a arquitetura exige realmente um tempo de trabalho muito grande. Você tem que fazer, aquela coisa tem que ser concretizada, as pessoas têm que vivenciar aquilo que você fez, sentir como ela ficou boa, não plasticamente, mas, né, sentir a obra como um todo, né? Se for uma praça, se for uma residência, se for um prédio, aí sim você começa assim, poxa, essa pessoa fez um bom trabalho, esse trabalho é diferenciado, poxa, que sacada legal que a pessoa fez, sabe? Ficou belo, ficou confortável, ficou, sabe? Deu uma sensação, despertou sensações nas pessoas. Isso leva tempo. Você não constrói uma coisa, por exemplo, vamos botar, sempre a gente está sempre comparando com medicina, né? Então, um médico, ele pode hoje fazer uma cirurgia, daqui 2, 3 dias ter um resultado e esse resultado ser, né, propagado por todo mundo. Ah, o cara é muito bom, isso, aquilo, ou ruim, né? Então, na arquitetura leva muito mais tempo. Eu sempre falava, olha, um arquiteto, para ele iniciar a sua carreira, ele começar a ter um nome, independente da sorte que ele vai ter, da qualidade do trabalho que ele vai ter, certo? Se tudo correr bem, uns 10 anos ele estaria começando a ser visível no mercado. Então, hoje em dia, com as ferramentas, você divulgar, né, outras pessoas, olha, arquiteto tal, né, bota na rede social, foi muito gostoso e tal, a pessoa pode ir lá para ver, fica mais fácil, isso com certeza, tá? Mas eu acho que leva um tempo. Antes que eu acho que seriam uns 10 anos, hoje em dia pelo menos em uns 6, acho que nós temos reduzido, né, isso aí. Mas é um tempo que não é rapidinho não. Aí as pessoas têm que ter 2 coisas, paciência, de
fazer, persistência de ter uma coisa, um objetivo, ética, sempre, 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 sempre ter ética na frente. Ética com o seu colega, tá? De ser ético em termos de preço, em termos da concorrência do mercado em si, na hora da pessoa de pedir um orçamento, mostrar o orçamento de outro. Isso aí tem que ser bastante ético. Não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você. Né? Não precisa ter essa ânsia de querer pegar muitos projetos, né? De querer fazer tudo de vez. A coisa vai acontecer. E acontecendo, abrace com aquilo ali, com paixão e faça da melhor forma possível. Para quem está começando agora, como eu falei, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é você ter com você, dentro de você, falar assim, pô, eu gosto disso. Eu sinto prazer em fazer isso aqui. Tá? Claro que sempre vai aparecer coisas que você não está muito afim de fazer, certo? Mas faça da melhor forma possível. Se você tem uma solução arquitetônica, eu sempre falo isso para meus clientes, eu nunca vou te entregar alguma coisa antes de eu ter achado que ela ficou muito boa. Não é boa não. Não é que eu solucionei, é que ficou muito boa, que eu fui além das expectativas que eu criei. Quando a pessoa é muito nova, está iniciando a carreira, qualquer carreira, certo? E principalmente a nossa, que a gente vende um produto imaginário, eu vou vender uma ideia que você não sabe qual é e você está me pagando por aquilo dali e não sabe o que vai vir. Então, a expectativa que você vai criar nessa pessoa, do que você vai oferecer a ela, tá? Você tem que atender ou superar essa expectativa. Então não adianta você achar que você vai criar uma expectativa do cara que vai ser um negócio de outro mundo e que você não pode, pela técnica, pela mão de obra que existe a executar, pelos materiais que existem, inviabilizar, ou pela cultura daquela pessoa que tem ali, que ela vai gostar. Não é isso? Então você tem que estar sempre, que eu falo, esse tripé da arquitetura, que é a arte, tá? O belo, buscar sempre o belo, o prazeroso, né? A tecnologia, eu vou saber construir, pode ser construído de forma barata. E aí a questão de relacionamento, a questão de como as pessoas vão interagir entre elas naquele ambiente e com o próprio ambiente, e ela com a natureza. Esse tripé, que a gente sabe que tecnologia, arte e relacionamento entre as pessoas, isso é cultura. Então você tem que estar sempre ligado à cultura que existe ali, para você poder fazer um bom trabalho e esse trabalho ser entendido. Tá? Ou não que seja inicialmente, mas depois seja compreendido. Porque senão você vai fazer uma coisa e não vai dar fruto. Né? E aí a gente vê, por exemplo, a registro uma crítica, grandes arquitetos e depois o nome dele ficou naquela obra e aquela obra não gerou depois futuras gerações que venham estar ali se inspirando nela, se espelhando nela. Por quê? Porque ela não conseguiu integrar aquilo ali. E paciência e perseverança.